Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelho e dava graça diante do seu Deus, quando também antes costumava fazer. Glória a Deus. Pode sentar, amém? Irmão, entenda-me só uma coisa aqui. Quando nós lemos esse texto aqui, Daniel capítulo 6, nós vamos ver um milagre, Deus fazendo um milagre na vida de Daniel. Todos nós sabemos que Daniel foi um daqueles dos cativos. Ele foi levado ao cativo para dentro da Babilônia. Não só Daniel, junto com seus companheiros também, ele foi para dentro da Babilônia. Só que quando nós vamos estudar o capítulo 6 aqui, Daniel aqui não é mais jovem. Daniel aqui está com aproximadamente com 80 anos de idade. Eu falei quantos anos? 80 anos de idade. Observe que o império aqui que Daniel está no capítulo 6 não é mais o império de Nabucodonosor, é o império de Dário. É o império de Dário. No capítulo 5, ele também está presente no império de Belsazar. No capítulo 1, quando ele é levado para dentro da Babilônia, ele está no império do rei Nabucodonosor. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 6, ele está no império da Pérsia, o império de Dário. Só que a Bíblia disse que o rei Dário, ele disse que iria levantar, aleluia, no meio de 120 presidente que tivesse sobre todo o reino. Só que no meio desses 120 capítulos, 120, no versículo 2, ele ia levantar 3 principal. Ia levantar quanto? Principal. E o próprio rei aqui, ele está dizendo que Daniel seria, no meio dos 3, ele seria um dele. No meio dos 120, ele separou 3 e disse que Daniel seria um do escolhido. A Bíblia diz que se levantou uma inveja contra a vida de Daniel, porque Daniel está escolhido para ser, no meio de 120, um dos 3, o principal. Então entenda, quem iria liderar os 120 seria o nosso irmão Daniel. É o texto que está dizendo. Só que no versículo 4, a Bíblia disse que eles se uniram, os inimigos de Daniel. Porque você tem que saber de uma coisa, que nós temos inimigo. É uma coisa que eu sempre ministrei dentro da igreja. Porque tem pessoas que, por ter Deus na vida, acha que não tem mais inimigo. Quando Deus colocou Josué dentro da terra prometida, Deus já tinha dado as terras a Josué. Era bem verdade, no livro de Juízes capítulo 1, não tem mais inimigo para querer tomar aquilo que era do povo de Deus. Porque você vai
vai ver que a terra prometida quem deu foi Deus. E o que Deus dá, tem um ditado, ninguém toma, é assim ou não é? Só que o inimigo, num livro de Juízes, capítulo 2, a seguir em diante, você vai ver que eles estão se levantando, querer tomar a terra do povo de Deus. E aqui também não vai ser diferente. Vão se levantar contra a vida de Daniel, porque ele foi escolhido, um dos três, para ser o principal. Glória a Deus. E o que é que eles vão fazer? Se reunir, repita comigo, se reunir. Eles vão se reunir contra Daniel. Só que eles mesmos vão dizer assim: nós, o próprio inimigo vai dizer, nós não vamos achar ocasião nenhuma contra Daniel, porque ele não tem vício. Aleluia, Jesus. Nós não vamos achar culpa nele. Por que não vai achar culpa Daniel? Porque Daniel, ele é fiel a Deus. Diga amém. Amém. Daniel, ele é fiel a Deus. O próprio inimigo de Daniel sabe que Daniel não tem vício, sabe como é Daniel. O próprio inimigo sabe que Daniel, ele é fiel a Deus. Pergunta para o seu irmão, você é fiel a Deus aí? Porque tem pessoas que querem que Deus livre, mas não é fiel a Deus. Tem pessoas que querem bênção da parte de Deus, mas não é fiel a Deus. Glória a Deus. Eu quero pregar hoje, nesta noite, um milagre na cova. Glória a Jesus. E o texto que nós acabamos de ler diz assim: e Daniel tinha por costume orar 3 vezes ao dia. Você sabe o que é costume? Glória, aleluia. Segunda-feira está na oração, terça-feira está na oração, quarta-feira está na oração, quinta-feira está na oração, sexta está na oração, sábado está na oração, domingo está na oração, de manhã está na oração, de tarde está na oração, de noite está na oração. Oh, glória a Deus. Era o costume dele todo dia era o quê? Orar. Aleluia. O costume de Daniel era orar 3 vezes ao dia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão que está do teu lado, qual é o teu costume? Qual é o teu costume? Oh, glória a Jesus. Porque Daniel, ele tem costume 3 vezes ao dia de orar. Aleluia, glória a Deus. Daniel, ele nunca perdeu a essência de orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Oh, glória a Deus. É o texto que está dizendo. E o texto está dizendo aonde nós acabamos de meditar, como ele costumava fazer. Tem pessoas que mudam, irmão. Começa bem, termina mal. Tem pessoas que começam bem, termina mal. Só que o texto que nós acabamos de ler diz assim: ele costumava fazer. Ele não parou. Ele não desistiu. E quando ele soube do decreto, ele não fugiu da oração. Ele continuou orando. Oh, rei, vamos levantar um decreto durante 30 dias. Ninguém faz petição a Deus nenhum. Ninguém ora a Deus nenhum. Ninguém busca a Deus nenhum, a não se prostrar a ti, ó rei. Pega o teu anel, assina com tua assinatura, ó rei. E durante esse decreto, ninguém, rei, adorará a Deus nenhum a não ser a ti. Só que Daniel, ele é um homem espiritual. Ele não se prostra diante de homem. Ele sabe que o rei dele é Deus.
Glória a Jesus. Pergunta para você, mas você parou, foi? Porque Daniel mesmo velho continuou sendo fiel. Aleluia, Jesus. O Apocalipse diz ser fiel até o fim. O Apocalipse diz ser fiel até o fim. Glória a Jesus. Tem pessoas que começam bem e terminam mal, irmão. Mas Daniel, já na sua idade avançada, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia sempre. Aleluia, Jesus. Alabandaraba xandaraia. Labandaraba xandarabandorebe xandaraia. Eu estou pregando hoje aqui uma palavra para despertar eu e você. O povo de Deus não quer mais saber de oração. O povo de Deus não quer mais saber de jejuar. O povo de Deus, aleluia, a igreja hoje tem parado de ter oração. Eu tenho um povo hoje, uma geração tão fraca, que quando vê os tambores, aleluia, do instrumento, aleluia, vai atrás. Mas eu quero dizer que dá livramento a nós não é toque de instrumento. O que dá livramento a mim e a você é nós permanecer fiel a Deus. Quem está entendendo aí nesta noite? Pergunta para o seu irmão, permanece fiel. Permanece fiel. Porque muitos pararam estacionário, mas Daniel disse: não, eu estou velhinho, mas eu vou continuar sendo aquilo que eu era. Você já viu o crente escorpião? Você já viu o crente camaleão? Um dia tá verde, um dia tá azul, um dia tá amarelo. Tá tendo um crente camaleão dentro da igreja. Um dia tá assim, um dia tá assado. Mas Daniel disse: não, eu permaneço sendo aquela mesma pessoa que eu sou. Olha para o seu irmão, diga assim: permanece fiel, irmão. Permaneça fiel. Glória. Glória a Deus. E costumava também. E costumava fazer. A cobra está lá. Ele sabe que o leão está dentro da cova. Mas ele não quer saber. Ele não vai sair da onde? Do seu posicionamento, da onde ele está. Porque tem pessoa que Deus coloca em uma posição e depois sai. Muitas pessoas que Deus coloca em uma posição, depois sai de uma hora para outra. Glória a Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho fé em Deus. Será que nós temos fé em Deus mesmo? Será que nós temos fé em Deus mesmo? Porque Daniel sabia que tinha um leão dentro da cova. Mas mesmo sabendo que o leão e a cova estavam preparadas para ele não parou de orar. Porque tem pessoas que na hora da prova, na hora que o vento bate, quer sair da posição. Glória a Deus. Observe, pessoal. O texto está dizendo que Daniel não fechou a janela. A Bíblia diz que ele orou de janela aberta. Glória a Deus. Virada para o lado de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que os inimigos de Daniel viu ele orando pela janela. No mesmo lugar que ele costumava, ele não saiu. Ele não fechou a janela. Ele continuou no mesmo lugar. Glória a Jesus. Olha para o seu irmão nesta noite e diga assim: continua no mesmo lugar. Não saia da posição. Continue no mesmo lugar. Ainda que se levante alguém contra a sua vida, ainda que se levante alguém contra você, continue no mesmo posicionamento.
fraca que nós estamos vivendo hoje. É a geração mais fraca que nós estamos vivendo hoje. Eu sou pastor, irmão. E tem pessoas que dizem assim: pastor, não vou hoje porque eu estou com dor de cabeça. Pastor, não vou hoje porque eu estou com dor disso. Não sabe nem se a dor é espiritual ou não. Se entrega à enfermidade, não quer buscar mais Deus. Você está entendendo, irmão? O diabo quer fazer de tudo para parar nós, tirar nós do posicionamento. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus aqui para você. Não saia, não saia, não saia, não saia, não pare de orar. Glória a Deus. Deus. Você quer ver Deus ir na cova? Aleluia, Jesus. Você quer ver Deus ir no seu problema? Aleluia. Você quer ver Deus ir julgar a tua causa? Eu estou sentindo a presença do meu Pai aqui nesse ambiente. Diga a oração ainda. Promove Deus. Você quer ver Deus ir na cova? Você quer ver Deus ir na glória? Aonde está o teu problema? É na oração, meu irmão. É na oração, meu irmão. Oh, glória a Jesus. É na oração. Foi na oração que o aleijado se levantou. Todos os dias, até no dia pequeno, estava dentro da porta do templo. Foi na oração que ele se levantou. Foi na oração que Deus deu filho a Ana. Foi na oração que Isaac teve filho. Oh, glória. Sabe o que é que o inimigo quer? É que a gente pare de orar. É que as igrejas brasileiras não tenham mais oração. Oh, glória. Aí pega, pinta igreja de preto, coloca isso, coloca aquilo, para chamar atenção. Mas Deus vai, é aonde tem oração. Congreguei na Deus Amor no tempo que o bispo, o missionário Davi Miranda, era vivo, novo, convertido. Aleluia. A gente via muleta, a gente via cadeirante se levantar. Aquele homem orava o dia todo. Aquele homem buscava o dia todo. Hoje as pessoas entram doentes na igreja e saem a mesma coisa. Mas eu quero dizer a você, nesta noite, nós não vamos parar de orar. Quando eu saí de dentro de casa, a minha esposa disse assim: Jaime, eu não gosto de orar sem abrir a boca. Eu gosto de orar falando alto. Ela disse assim: Jaime, tem uma amiga minha que ela estava orando e veio um profeta até ela e disse: não ore de boca fechada. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Labadarabachandaraia. Darabachandaraia. Oh, aleluia. Já vi algumas pessoas dizer assim, alguns pregadores dizer assim: não ore, ore em silêncio que Deus escuta a sua oração. Eu só vi uma pessoa orar em silêncio dentro da Bíblia, porque o resto todo clamou. Aleluia, Jesus. Ana foi Ana, eu sou eu, você é você. Você, Ana foi Ana, você. A intimidade que ela tinha pode ser que não é igual a sua, e por isso que ela entrou no aleluia dentro do templo e ficou de boca calada. Alabashurebe cantarabashurebe canturabashandaraia. Lá eu açui comandarabashuribi comandarabashandaraia. Ue colobo comandarabashurebe comandarabashuribi comandarabashandaraia. Dentro da igreja tinha batismo com o Espírito Santo, hoje não tem mais porque acabou a oração. Dentro da igreja acabou o batismo com línguas estranhas porque não tem mais oração. Nós não vamos se render, nós vamos continuar igual a Daniel.
coisa é pessoas sem visão. Daniel está dentro do quarto, aonde ele fazia continuamente. Ô Dairo, tu não sabe que o decreto foi que aquele que não se adorar só você aqui seria lançado? Daniel, ele está orando. O decreto não pode se desfazer. Não pode. Palavra do rei assistir. Palavra do rei assistir. Não. Só que quem cuida de Daniel não é Dário. Pegou essa daqui nesta noite? Olha. Quem ajuda Daniel não é homem. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Quem ajuda Daniel é aquele lá de cima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Pega a cova, joga Daniel dentro. Meu Deus. É o Senhor, Pai, que está Tu no... tá pensando que as orações que Daniel fez, Deus não viu não? Amém, meu Pai. Eu vou dizer uma coisa aqui, que um dia o diabo surtou no meu ouvido. Você sabe o que foi que ele disse? Para que orar muito assim? Para que gritar muito assim? Eu estava dentro da casa que a gente morava lá perto da casa da levita Camila, ali na 12. Um dia eu fiz uma oração que a panela caiu, irmão. E um dia o inimigo chegou assim e disse assim: para que você orar tão alto assim? Para que você orar assim? Você sabe o que é que o inimigo quer que ele pense? Que Deus não está escutando. Tem hora que dentro de nós entra uma confusão. Será que Deus está ouvindo nossa oração mesmo? Será que vale a pena nós orar mesmo? Será que vale a pena nós pedir mesmo? Eu quero fazer uma pergunta para você aqui dentro desse texto. Daniel orava 3 vezes ao dia. Deus disse para Daniel que ia livrar da cova do leão? Não. Aleluia, Jesus. Deus não disse para Daniel que ia livrar ele. Glória. Mas Deus, ele está vendo o Daniel quer? Orando. Glória a Deus. Tem oração que você não vai ter resposta, mas ele está o quê? Ele está vendo. Meu Deus. Você tem orado por causa e Deus não deu a resposta a você, mas ele manda dizer aqui nesse culto hoje: eu estou vendo. Amém, Jesus. Jesus disse: eu escuto a oração. Ele não disse que responde a oração no mesmo dia. Meu Deus. Glória. Pega Daniel, joga na cova. Dário fica acordado e jejuma pela vida de Daniel. O que é que Dário faz? Não come nada. Glória a Jesus. Quando amanhece, Dário chega na cova e diz assim: Daniel, você está vivo? Daniel responde: tô. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Daniel responde o quê? Tô. Diga: tô vivo. Tô viva, meu Sabe por que essa geração de crente morto? Meu Deus. Que não busque. Aleluia, Jesus. Uma geração de crente morto espiritual. Eita glória. Estava estudando essa semana dentro de casa, de 2 Patrícia, se não me falha a memória. Quando acabei de estudar, fui orar. E Deus aí me trouxe a estratégia. Amanhã, quarta-feira, pegue naquele culto, pegue o povo, pegue esse, pegue aquele, coloque lá na frente para todo mundo clamar. Não tinha chegado um pé de gente. Glória a Deus. Chegou primeiro as pessoas que eu falei: eu quero você hoje lá cedo. Eles pensavam que eu ia conversar alguma coisa com ele. Pegue na mão de todo mundo aí, ó. Pegue todo mundo na mão aí. Aleluia. Glória. Aí os irmãos foram chegando dentro da igreja e os irmãos tudo no clamor. Glória a Deus. Os irmãos todos no clamor.
ele sai vivo. Ele sai o quê? Por causa de quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Não que a gente faça isso, porque isso aqui era costume do judeu. 3 vezes eles oravam. Mas se você ora uma, ore 2. Aleluia. Se você ora 3, ore 4. Deixa se levantar quem quiser contra você. Porque se leva, ó. Aleluia, Jesus. Daniel orava tanto a Deus, e não era para ter levante na vida dele, senhor não. Mas quem mais busca é mais que o inimigo se levanta. Quer mexer de casa de maribondo? Você quer ver as cobras se levantar contra você? É quando você está fazendo a vontade de Deus, irmão. Ninguém se levanta quando você não está jejuando, quando você não está buscando, quando você está na paz. Ninguém se levanta. Não, se levanta quando você está se levantando, fazendo a vontade de Deus. Você sabe quando Herodes queria matar a igreja, o povo de Deus? É quando Pedro estava fazendo a vontade de Deus. A igreja estava dentro de casa, orando. Você está entendendo? Maravilha! Mas levante sua mãe que eu estou encerrando esse texto. Esta palavra. E você repita comigo assim: pode se levantar quem for contra mim, Pode se levantar. mas não vou sair da posição que Deus me colocou. Deixa chamar a gente de religioso, porque a gente ora. Alabando comandaraia, chama a gente do que quiser. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. É melhor a gente chamar a gente de religioso do que chamar a gente de fofoqueiro, do que chamar a gente de prostituto, do que chamar a gente de fornicador, do que chamar a gente de ladrão, do que chamar a gente de traficante. Pode chamar a gente de religioso mesmo, mas a igreja Maranata não vai para essa essência da oração. Não vai. Eita glória! Se coloque em seus pés. Alabando comandar a